Salve família Tricolor, Turbina por aqui, sejam bem-vindos. Vídeo de informação para a gente falar aí dos contratos de alguns jogadores do São Paulo que vão encerrar em dezembro. Informações também sobre o São Paulo que se prepara para enfrentar o Cobressal, o próximo jogo pela Libertadores. O treinamento do Thiago Carpini, tentando ajustar esse time agora com os desfalques de Lucas, Wellington Rato e Rafinha. As informações também do Tricolor a gente vai conferir aqui no canal. Muito obrigado pela sua presença. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino de notificações que é importante para você concorrer a produtos oficiais do São Paulo. Quando a gente atingir a marca de 1.500 inscritos, vai ter sorteio novamente e você pode ser premiado com produtos oficiais do Tricolor. Então se inscreve, deixa o like e muito obrigado aí pela sua presença. Primeiro vamos falar dos contratos, né? O São Paulo tem um problema gigantesco na lateral esquerda. Após a saída do Caio Paulista, que trocou o São Paulo pelo rival, o Wellington assumiu a posição e, infelizmente, não vem agradando, em grande parte, a maioria dos torcedores do São Paulo. Tem sim crucificado e com razão o Wellington, porque vem falhando muito. Agora também tem um problema financeiro. O Wellington pede pelo menos 600 mil reais, né, de salários e mais 1,5 milhão de luvas para assinar contrato com o São Paulo. A gestão do Júlio Casares tem colocado os contratos até o final do mandato, ali até o final de 2027. São aí os 3 anos do presidente Júlio Casares. Essas renovações vêm acontecendo, a gente vai falar de cada uma delas. E o Wellington é um grande problema porque não aceitou as propostas do São Paulo. Então, na íntegra, o Wellington provavelmente pode deixar o São Paulo no meio do ano assinando um pré-contrato. Alguns clubes da Série A estão interessados aí no Wellington, né? Já houve informação do Vasco, do Fluminense, do Internacional de olho no Wellington e provavelmente aí o Internacional é o que está mais próximo de contar com o jogador. Tá? Então, no último ano aí, o São Paulo estendeu o contrato de 9 jogadores importantes do elenco. Dessa lista de prioridades da diretoria, ainda resta o lateral, o Wellington, que no momento aí não parece aí que há poucos sinais, né, de que vai renovar com o São Paulo. As informações também sobre os contratos, né, desses 9 jogadores que renovaram, Caleri e Rodrigo Nestor assinaram os novos acordos em março do ano passado e o Pablo Maia assinou em abril. Depois da conquista da Copa do Brasil, né, uma nova leva de assinaturas que aconteceu em outubro e dezembro. Alisson, Wellington Rato, Luciano e Lucas. Alguns contratos até 2026 e outros aí até 2027. Mais recentemente, o foco esteve na defesa com as ampliações dos vínculos de Diego Costa e Arboleda, que foi o último aí que renovou o contrato com o São Paulo. Ainda sobre esse assunto, no caso do Wellington, né, por enquanto, um acerto aí parece bem distante. O São Paulo que já fez 2 propostas e nenhuma agradou o lateral esquerdo, né? E o relato é que há uma longa distância entre as expectativas do clube e do atleta. Ou seja, o São Paulo não oferece o que o Wellington está pedindo, porque não considera um valor justo, e o Wellington não aceita os valores oferecidos, porque também não considera como justo, né? Então, não tem conversa entre Wellington e São Paulo para renovação. As propostas não foram aceitas e provavelmente ele deve deixar o tricolor nos próximos meses, né? O Wellington já poderá assinar um pré-contrato aí com outro clube a partir do meio do ano e pode se transferir aí no fim da temporada. Agora, se o clube quiser levar o Wellington no meio do ano, vai ter que fazer uma compensação financeira para o São Paulo aí no ato do contrato. Os planos do São Paulo para o Wellington eram diferentes, né, até o ano passado. O jogador que quase foi vendido ao CSKA da Rússia antes das finais da Copa do Brasil acabou não dando certo a venda, o Wellington acabou ficando e o São Paulo tinha uma expectativa de que em janeiro chegasse uma nova proposta e essa proposta não chegou, né? Então são as informações aí do caso Wellington e alguns jogadores que têm contrato até o fim de dezembro e pode sim ter uma barca de adeus até dezembro, né? Rafinha é um deles, já anunciado aí a aposentadoria após essa temporada, tem pelo menos 3 meses aí para se recuperar da fratura na fíbula sofrida na última partida, né?
ali contra o Tajeres. Então, Rafinha é um desses casos, mas é mais provável aí que se aposente em dezembro. Já Nicão tem um vínculo até dezembro também e não há previsão de que renove o contrato. São Paulo não tem interesse em contar com o Nicão na temporada de 2025. Então, pode ser que o Nicão cumpra o contrato até dezembro, depois saia de graça no final do ano do Tricolor. Já o Luiz Gustavo, recém-chegado, será avaliado, vai depender dessa temporada, também está lesionado no momento, né? E não tem feito também bons jogos, tem tido poucas oportunidades. Enquanto estava 100%, acabou entrando, ajudando, fazendo até gol ali em alguns jogos do Paulista, mas ainda não dá para a gente avaliar o trabalho do Luiz Gustavo vestindo a camisa do São Paulo. É claro que o ano que vem, dependendo aí, se o São Paulo, dependendo do elenco que o São Paulo tiver e do treinador, pode ser que o Luiz Gustavo fique no elenco. Na minha opinião, merece sim mais um pouco de oportunidade o Luiz Gustavo. Tá? Então, o jovem Juan, que também tem contrato até o final do ano, não está entre as prioridades do São Paulo, né? E pode ser negociado aí no meio do ano, assinando o pré-contrato, da mesma forma que o Wellington e o Nicão, que também se encontra na mesma situação, ou chegar em dezembro e sair do São Paulo. Provavelmente o São Paulo não deve renovar o contrato com o Juan. Agora, em caso de renovação de contrato com o Juan, o São Paulo deve emprestar o jogador pensando numa venda futura, né? Mas, na minha opinião, não tem como, porque o Juan não tem expectativa de venda, né? Então, a gente não deve pensar nisso, né? No caso do Juan. Alguns jogadores, galera, estão aí emprestados. É o caso aí do Lisieiro, que está voltando para o São Paulo, do Luan, que tem contrato até 2026 e foi emprestado ao Vitória até o final dessa temporada, e do Orejuela, que também está emprestado e deve retornar para o São Paulo Futebol Clube. Vamos falar aí também dos contratos do São Paulo, né? Alguns jogadores que vêm bem na temporada, têm um contrato aí um pouco mais extenso, e o São Paulo que pelo menos aí tá com 3 goleiros, né? Falando do elenco do São Paulo, Rafael, Jandrei e Jung. Aí para a defesa tem Diego Costa, Alan Franco, Nahuel Ferrarese, Arboleda, Sabino, que tem contrato apenas até o meio dessa temporada, né? Um contrato aí de 6 meses, bem curto. E o Matheus Belém. Já pela lateral esquerda, a gente tem aí, ó, o Wellington, né? Que é o lateral esquerdo ali, e o Patrick, né? O Patrick Lanza, que tem um contrato também um pouquinho maior. Pela lateral direita, tem aí o Igor Vinícius, além do João Moreira e do Rafinha, os dois que estão lesionados no momento. Para o meio-campo aí, né? A presença de Pablo Maia, Felipe Negrucci, Luiz Gustavo, Rodrigo Nestor e Rodriguinho, além também de Damian Bobadilha. E Alisson, que faz também ali como segundo volante. Além dos meias, Galopo, Rames Rodrigues, Michel Araújo. Michel Araújo é outro caso, vem emprestado do Fluminense, tem um contrato até o fim dessa temporada, até dezembro, e o São Paulo aí que deve fazer de forma definitiva a compra do Michel Araújo e efetuar aí um contrato um pouco mais extenso, mas ainda não tem nada garantido a respeito disso. Nicão, que veio do Cruzeiro, deve sair aí no final da temporada. Ferreirinha tem contrato até 2027, além do William Gomes, que já é atacante, né? Lucas Moura, também contrato um pouco mais extenso, e o Wellington Rato até 2026. Já o Eric também chegou aí agora, praticamente tem um contrato também mais extenso. Caleri também até 2027. André Silva também chegou no São Paulo, né? Está nos planos do Tricolor manter o André Silva, então ele deve ficar por mais um tempo. Além de Luciano, que fica até 2026, e Juan, que deve deixar o São Paulo aí nos próximos meses, né? Até dezembro. O Thiago Carpini também é um caso à parte, o treinador que pode ser demitido a qualquer momento, né? A pressão aumentou para o Thiago Carpini depois da derrota para o Tajeres e há indícios nos bastidores do Morumbi que só o Thiago Carpini só não foi demitido ainda porque o Muricy Ramalho está segurando as pontas, está ali segurando, né, o Carpini no cargo. Lembrando que ele foi um dos principais dirigentes que contratou o Thiago Carpini
e acredita que o Thiago Carpini pode dar a volta por cima, mas a pressão está aumentando. Em caso de derrota contra o Cobressal ou empate jogando em casa, provavelmente a pressão vai aumentar e nem o próprio Muricy Ramalho vai conseguir segurar o Thiago Carpini. Então ele pode ser demitido a qualquer momento. Tem contrato até 31 de dezembro de 2024. Então, as informações aí de contrato do São Paulo, dos jogadores que estão em fim de contrato e uma barca que deve deixar o São Paulo no final dessa temporada. Você gostaria de renovar contrato com algum deles? Juan, Rafinha, Nicão, Michel Araújo ou Wellington? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é importante. A gente volta com a informação do São Paulo nesta segunda-feira. Live Papo Reto Tricolor aqui às 7h30 da noite, para a gente falar da preparação do São Paulo para a Copa Libertadores, o jogo na quarta-feira, e também falar do Cobressal, que vai ser o adversário do São Paulo aí nesta semana. Muito obrigado pela sua presença. Deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações, que é importante para você concorrer a produtos oficiais do São Paulo. É importante também a sua inscrição e o seu comentário, a sua participação garante você na lista de sorteio. Muito obrigado pela presença, galera. Um excelente domingo, uma excelente semana para vocês. Um forte abraço. Valeu!